Oi, pulcritos e pulcritas, meu nome é Ana Sol, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura. Fui convidada pelo Panos para dar uma pequena aula sobre acentuação gráfica. Como vocês bem sabem, toda quinta-feira o Panos convida algum professor para falar sobre algum assunto pertinente em vestibular. Hoje é dia 2 de junho. E para começarmos, farei uma rápida introdução sobre o que é acentuação gráfica. A acentuação gráfica nada mais é que o uso de símbolos escritos sobre determinadas letras com o intuito de representar uma regra aplicada por determinado idioma quanto à acentuação de uma palavra, interferindo na forma de pronunciá-la e também no seu significado. Calma, se você não entendeu, não se preocupe, esse assunto é complicado e trataremos dele por tópicos. Logo após a vinheta. Antes de começarmos, peço que nos sigam nas redes sociais, @Panos no Instagram e Twitter e apenas Panos no Facebook. E deixaremos aqui embaixo os links dos podcasts e aulas anteriores, ok? Vamos para o que interessa. Primeiro, precisamos entender a diferença entre acento tônico e acento gráfico. O acento tônico corresponde à maior intensidade sonora com que se pronuncia uma das sílabas das palavras, a sílaba tônica. O acento gráfico é utilizado para indicar a sílaba tônica de certas palavras. Ou seja, acento tônico nada mais é que o som, a fonética da sílaba, e o acento gráfico é evitar na escrita possíveis confusões quanto à leitura e à compreensão de certas palavras. Só existem 3 acentos gráficos: o agudo, o grave e o circunflexo. E não, galera, o tio, a tal da cobrinha, não é um acento, é um sinal gráfico de nasalização. Ele estará sim na sílaba tônica, na sílaba mais forte, mas apenas para mostrar que o som daquela palavra será nasal. Exemplo, irmão, sabão, sacristão. E nem sempre a sílaba tônica das palavras será acentuada, ok? Por isso temos as regras de acentuação e algumas classificações de acordo com a posição da sílaba tônica nas palavras. As classificações são as seguintes: oxítonas, última sílaba tônica. Exemplo de palavra oxítona: abacaxi, maracujá. Como vocês podem observar, a intensidade da palavra está na última sílaba dela. Abacaxi, maracujá. Paroxítonas, penúltima sílaba tônica. Exemplo de palavras paroxítonas: filantropo, misantropo. Proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica. Exemplo de palavra proparoxítona: médico. E ainda temos os monossílabos, palavras que possuem apenas uma sílaba. Exemplo, nós. Para sabermos quando devemos acentuar essas classificações de palavras, temos algumas regrinhas a serem seguidas. Porque, como já dito antes, toda palavra tem uma sílaba tônica, uma sílaba forte, mas nem sempre essa sílaba é acentuada. Ok, galera? Então vamos às regrinhas. Só acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Exemplo, vocês, avô, pajé, xará. Também devem ser acentuadas oxítonas com as terminações em, ens, como podemos reparar nas palavras amém, ninguém, parabéns, também. Ainda são acentuadas palavras oxítonas com ditongos abertos com as terminações ei, oi, el. Exemplo, herói, anéis, troféu. Para quem não lembra o que é ditongo é o encontro de 2 vogais que pertencem à mesma sílaba. Para as palavras proparoxítonas não há regra alguma, porque todas as proparoxítonas, ou seja, todas as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica, devem ser acentuadas. Exemplo, lâmpada, pêssego, líquido, trânsito, lágrima, pássaro. Devem ser acentuadas as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, ONS, PS. Exemplo, fértil, hífen, ônix, elétrons, bíceps. Também devem ser acentuadas as paroxítonas terminadas em I, seguido não de S, uns, uns, an e on. Exemplo, júri, tênis, vírus, álbum, álbuns, órfão e órgão. E por último, devem ser acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo oral, seguido ou não de S. Exemplo, régua, espontâneo, mágoas. Agora, pulcritos e pulcritas, atenção! Com as regras do novo acordo ortográfico, muitas palavras paroxítonas perderam acento, que é o caso das paroxítonas com ditongo aberto ei, oi. Algumas das palavras foram ideia e jiboia. Por fim, falaremos dos monossílabos, que só devem ser acentuados quando terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Detalhezinho sobre os monossílabos. Existem os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos.
Chamam-se monossílabos tônicos as palavras de uma única sílaba que tem intensidade sonora forte. Os monossílabos átonos, por ter intensidade sonora fraca, acabam por apoiar-se em outras palavras tônicas. Além do aspecto fonético, diferenciam-se também pelo significado. Os monossílabos tônicos têm significação própria, enquanto os monossílabos átonos só assumem significado quando estabelecem relação entre outras palavras. Os monossílabos que pertencem às classes dos substantivos, adjetivos, advérbios, além de alguns pronomes, etc., são tônicos. Por exemplo, flor, má, dá e três. São monossílabos átonos as preposições, as conjunções, os artigos e alguns pronomes oblíquos, como por exemplo, me, nos, lhe, mais, de, ó. Esse mais é de porém, tá, galera? Então foi isso, pulcritos e pulcritas. Espero que tenham gostado da minha aula. Perturbem bastante a produção aqui do Panões para que eu possa aparecer na próxima quinta-feira para dar uma belíssima aula de português para vocês. E não esqueçam de seguir o Panões nas redes sociais. Até logo, bons estudos e um beijo!